Olá, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como está a sua vida, como você chegou a esse vídeo, como está a sua vida no trabalho, com sua família. Mas eu sei que Deus está comigo e está com você. Você tem produzido fruto? Que fruto é esse? Que fruto? Como assim? Tá bom, a Bíblia nos ensina que Jesus é a videira, ele é uma árvore, e nós somos os frutos. Frutos tem que correr atrás de outros frutos. Ovelha salva outras ovelhas. É um ajudando o outro. Então você tem produzido fruto pro reino de Deus? Frutos? Que fruto é esse? O que a Bíblia ensina sobre fruto? Fruto é alma. Fruto é as pessoas que são alcançadas e são salvas pelo reino de Deus. Em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual que é a diferença de discípulo por multidão? A Bíblia nos ensina, a multidão só queria ver milagre, multidão só queria ver bênção. Discípulos não, discípulos ele quer aprender a fazer milagre, ele quer dar bem, ele quer se tornar um mestre. Então, para nós se tornar um discípulo, nós temos que fazer o que Jesus fez, porque ele é o nosso mestre. Você se tornar discípulo, você tem que ser imitador de Jesus. E o que ele fez? Ele salvou muitas vidas, ele produziu muitos frutos para o Senhor. E assim que nós devemos fazer. Antes de começar um pouco a mais falando desse vídeo, queria pedir você se inscrever. Do lado vai aparecer um sino, se ative esse sino para todas as notificações. Toda vez mandar oração, mensagem de Deus para sua vida, vem cair no seu telefone. Compartilhe seus amigos e familiares para que a mensagem de Deus pode chegar para mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam salvas por você. E dê seu like, isso mostra se está gostando do vídeo. Se alguém deseja o benefício de uma conta corrente de um banco, ele precisa primeiro fazer um depósito. Isso significa sacrifício, mas segura uma volta com juros. O Dr. Stuart Rondig relata a seguinte experiência dita por um soldado. Havia em nossa companhia um soldado raso que era cristão fervoroso. Certa noite, ele chegou ao quartel, cansado, molhado e enlameado. Antes de se deitar, porém, se ajoelhou-se para orar. Então apanhei minhas botas enlameadas, molhadas e pesadas e atirei-as nele. E ele continuou suas orações sem se perturbar. Na manhã seguinte eu achei minhas botas cuidadosamente engraxadas junto à minha cama. E essa foi a resposta da minha perseguição. A sua atitude quebrantou meu coração. Naquele dia aceitei Jesus como Cristo, como Salvador, sabe? E que ele está nos ensinando. Dr. Stuart Rondig relata sua experiência que ele teve com um soldado. Sabe? É muito lindo. A Bíblia nos ensina isso. Você não devolve mal com mal, você devolve mal com bem. Paulo diz isso para nós. Sabe? Até quando as pessoas vão parar de ser falsos cristãos? Se fosse a maioria dos cristãos hoje em dia e querer brigar, e querer caçar encrenca, que não aceita desaforo, não aceita nada. Ah, tá errado, não sei o que. Cristão tem que ser diferente. Jesus ele apanhou, foi crucificado, foi cuspido, foi humilhado, foi aceitado. Ele sofreu todas as consequências mesmo assim não merecia. E ele reclamou, ele rebateu, ele queria brigar? Não, porque ele é ovelha. A Bíblia nos ensina uma só situação que nós devemos agir, que é falsa doutrina, querer mudar a Bíblia, sabe? Usar a palavra do Senhor para ganhar dinheiro, essas coisas. Porque a Bíblia nos ensina que isso é contra, sabe? Isso tá sujando o nome de Deus, para ser bem sincero, que a palavra nos ensina. Então isso nós devemos debater. Não devemos debater por coisas pequenas como essas, que vão causar só briga, vão causar só discussões, entendeu? E assim que nós vamos aprendendo com a vida e com a Bíblia.
O discipulado custou aquele soldado alguma coisa, mas ele pagou os dividendos. Os discípulos de Cristo têm de pagar alguma coisa, se for leal às suas convicções, mas a alegria do serviço prestado recompensará muito mais do que o preço pago. Então, como eu citei em João 15:5, vai dizer o que vai dizer? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Você é o ramo, quer dizer o que você interliga o fruto com a árvore. Quer dizer o quê? Quem é o mais importante a ser pregado é a videira, que é Jesus. Você é intermédio para que o fruto seja alcançado. Entendeu? Pessoas querem se achar maior que Jesus, querem se achar o melhor e nunca dará certo o fruto, nunca dará certo a sua vida. Pensa, mensagem de Deus tem que ser pregado, o evangelho tem que ser pregado, a palavra evangelho, a palavra de Deus verdadeira, porque ela está interligada com a videira. Já viu um ramo fora da videira se produzir, o ramo fora da videira se continuar vivo, produzir fruto? Não. Então quer dizer, hoje temos crentes fracos porque não está interligado com Cristo. Em Mateus 28:19, ele também disse assim: vão e façam discípulos por todas as nações. E a única coisa que ele falou para nós fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Por quê? Hein? Por quê? Me fala. Aí nós vamos olhar pela Bíblia. Por que ele fala isso? Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Imagina se você não conhecesse a Cristo. Uma pessoa tinha que mostrar quem é Cristo, salvar a sua vida, mostrar quem é Deus, as leis, doutrinas e etc. Imagina você nessa situação. Você sonharia com isso? Então mostremos. Nós temos que mostrar o evangelho, falar do evangelho, salvar pessoas com o evangelho. O discípulo de Cristo frutifica, tem prazer em anunciar as boas novas da salvação, tem alegria em falar de Jesus. O discípulo de Cristo é uma ponte que liga o pecador, o pedido ao Senhor Jesus, e o discípulo de Cristo cuida das ovelhas. Se uma pessoa não fala de Deus, não vive Cristo, não prega, não fala nada, ele não é verdadeiramente um discípulo de Cristo, ou ele é um discípulo do diabo em si mesmo, com a farsa de Cristo, com a farsa de um discípulo de Cristo. Por quê? Por quê, gente? Você pensa o quê? Você pensa que o discípulo de Jesus era paradão assim? Você pensa que a palavra do Senhor chegou até hoje por como? Hein? Como? Eles deu sua vida pela palavra do Senhor. Aí me fale, discípulo de verdade é esse? Aí olhamos para a Bíblia. Paulo não se considerava apóstolo. Pedro não queria ser morto como Jesus foi de morto por cabeça para baixo. Sabe? Vemos ao qual e como foi perseguido o cristão. Quantos cristãos foi morto? Isso que é o discípulo de verdade. Sabe, Jesus após a ressurreição fala com Pedro e pergunta por 3 vezes. O que ele perguntou? Se Pedro, tu me amas? Pedro naquela época, ele não era aquele Pedro depois de Jesus morrer. Pedro, nessa época, ele estava vazio do Espírito. Mas depois que ele foi cheio do Espírito, 3.000 almas foram salvas. Mas vamos continuar lendo. Pedro responde por 3 vezes que sim. E que qual a resposta de Jesus? Cuide das minhas ovelhas. João 21:15-17. Por que cuida das minhas ovelhas? Porque Jesus olhou para o futuro, sabendo que Pedro ia virar pastor. Jesus ama as ovelhas. Se somos discípulos, temos que cuidar das ovelhas, pastorear o rebanho, semear as feridas, passar o bálsamo e cuidar para que elas não sejam vítimas dos lobos vorazes do assédio deste mundo tenebroso. Imagina, tanto que é difícil por um pastor cuidar do seu rebanho. Me fala, não é fácil. Em todas as situações vai ser ruim. Mas nós temos que continuar. Por mais ser difícil, lembre de Jesus. Lembre carregando sua cruz, carregando seu fardo, seu pecado.
Hoje você pode ser salvo e tá reclamando. Sabe? Igual eu falei, tá em Marcos 16:15. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pelos seus frutos o conhecereis, e colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16-20. Para uma pessoa ser salva, sabe como que é? A palavra nos ensina. Vou te mostrar aqui. Uma pessoa nascer na verdade, tem que ler João 17:17. Santifico na verdade, porque a tua palavra é verdade. Por que está citando e falando isso? Porque é a verdade que nos liberta. Conhecerei a verdade nos liberta. Então, como eu falei, se a mensagem fraca, se é uma mensagem que parece com o evangelho, mas não é, vai crescer na mentira e vai ser morto pela mentira e não vai conhecer Jesus, porque Jesus é a verdade e fora dele não é verdade. Então tome cuidado. O que você tem que se posicionar para que isso não aconteça. Minha fé está no Cristo que morreu por nós no Calvário. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Vamos orar neste momento, orar para os amigos familiares, para que a mensagem de Deus continue a se pregar e possamos ser luz. Nós desejamos, Senhor, ser teus discípulos, custa o que custar. Nós cremos que o prêmio sobrepuja o custo, porque o discipulado nos qualifica frutíferos e fiéis. Pai, abençoa cada um, Pai, nessa noite, nessa manhã. Eu não sei que hora está assistindo as pessoas, mas grandemente abençoa, Pai. Nós somos falhos pecadores, Pai, então perdoa por nossos pecados que temos cometido, Pai. Por mais que sejamos falhos, por mais que pensamos em desistir, eu sei que o Senhor está comigo, está do lado dessa pessoa, sempre, sempre e sempre. O Senhor mesmo diz que Ele é a videira, você é a videira, sabe? E é difícil ser ramo, porque tem que produzir bons frutos. Porque aquele que não, bora entrar no singular agora. Cristo conhecerá você pelos seus frutos. Tá bom. A Bíblia nos ensina o quê? Somos salvos pela fé. Mas fé sem obras, que recompensa vocês terei? Mas obras sem ser vividas. Me fala. A Bíblia é uma interligação. Você não precisa também só ter fé, você tem que fazer as obras. Você não precisa também só fazer as obras, você tem que viver e pregar o evangelho. E etc, e etc, e etc. É uma continuando a outra. Imagina, se você também tivesse fé. Sabe quem tem fé? A maioria das pessoas do mundo acredita em Deus, são poucos ateus. A maioria acredita em Deus, quer dizer que eles têm fé em Deus, só que não obedece a palavra do Senhor. Ele verdadeiramente não ama Ele, porque se amasse, dasse sua vida, parava com as coisas das carnes. Tá bom, mas a obra, aí diferencia. O que é obra? A obra você alcança o céu não, porque nós merecemos o reino de Deus, é pela graça, pelo nosso arrependimento. A obra é o galadão. Então quer dizer o quê? Olha, quer dizer que galadão você alcança o reino de Deus? Não. Galadão você recebe depois de ter a vida eterna. Se você não alcançar a vida eterna, você não recebe o galadão. Pessoa só quer o que alcançar coisas lá em cima, sem antes começar lá embaixo. Como assim? Como você vai pregar por uma pessoa sem antes não se arrepender? Como você vai pregar sobre arrependimento sem antes viver o arrependimento? Então, como está a sua vida? Como está? Pessoas querem salvar milhares de pessoas no mundo lá fora, mas não começa por você, por sua família, por seus amigos. Me fala, é em pouquinho em pouquinho. Em pouquinho em pouquinho. Adianta se salvar o mundo todo e você perder sua alma. Isso não tá sentido também só pessoas no mundo querendo alcançar riquezas. Também dentro da igreja, que às vezes ganha o mundo, mostra que é cristão, mas sua vida está salva. Como está a sua vida diante de Cristo? Você está produzindo fruto, verdadeiramente vivendo a palavra do Senhor? Eu sei que é difícil, a palavra do Senhor não é fácil, mas eu sei que Deus está comigo e está com você em todos os momentos na sua vida.
Você está preparado? Você estás? Deus é o nosso refúgio bem presente. Nunca desiste de Deus. Ele renova suas forças. Sempre espere em Deus. Mas sua tristeza seja grande. Sempre espera em Deus. Deus sempre está comigo, sempre está com você, nos dando força ultimamente. Eu agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilhe seus amigos familiares, porque a mensagem de Deus pode chegar para mais pessoas e seu like. Que é a palavra do Senhor. Compartilhe para produzir frutos para o Senhor. Eu sei que é difícil, mas compartilhe nos grupos, nos status e manda no PV de seus amigos. Eles vão gostar, mas mostre verdadeiramente. Sabe, os verdadeiros amigos permanecerão com você e estarão te apoiando.